Brasil, as novas vanguardas estéticas tiveram como marco a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo no ano de 1922. Realizada no Teatro Municipal da cidade, ocorreram exposições modernistas, apresentações de poesia, música e palestras sobre a modernidade. Participaram da semana nomes consagrados no modernismo brasileiro, como Mário e Oswald de Andrade, Victor Brecheret, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia e Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos foi um compositor brasileiro muito conhecido por unir música com sons naturais. Aprendeu as primeiras lições de música com o pai, que lhe ensinara a tocar violoncelo usando improvisadamente uma viola. Sozinho, aprendeu violão na adolescência, em meio às rodas de choros cariocas, às quais prestou tributo em sua série de obras importantes. Em 1930, deu novo rumo à vida de compositor, pois conseguiu concretizar seu projeto de introduzir a disciplina canto orfeônico nas escolas de ensino médio de todo o país no governo de Getúlio Vargas. O ciclo de obras mais conhecido de Villa-Lobos é o das 9 Baquianas Brasileiras. Apesar de não ter exposto na semana de 22, Tarsila do Amaral torna-se uma artista fundamental para o movimento modernista brasileiro. Na França, para onde viaja em 1920, desenvolve técnicas aprendidas pelo cubismo e participa do Salão Oficial dos Artistas Franceses de 22. De volta ao Brasil, une-se a Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, formando o chamado Grupo dos Cinco, que defende as ideias da Semana de 22 e toma a frente do modernismo no país. Abapuru, de 1928, sua principal obra, foi inspiração do Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, seu marido na época. O texto proclama a formação da identidade brasileira, devorando influências e valores estrangeiros. Esta obra de Tarsila, em 1995, foi arrematada em um leilão em Nova York por $1.430.000, alcançando o preço recorde dentre as telas nacionais. A partir de 1933, desenvolve uma pintura mais ligada a temas sociais, mais escuras e tristes, da qual são exemplos as telas Operários e Segunda Classe. Cândido Portinari era filho de imigrantes italianos que trabalhavam na lavoura de café. Desde cedo demonstrou seus dotes artísticos. No Rio de Janeiro, mais exatamente na Escola de Belas Artes, aderiu ao modernismo. Nos anos 30 e 40, sua pintura adquire um caráter nitidamente nacionalista, e sua fama chegou a ser tal que foi oficialmente identificado como a própria pintura moderna brasileira. Seus enormes murais, que imortalizaram retirantes nordestinos, são conhecidos internacionalmente, posição que manteve até o fim de sua vida. Muito doente e intoxicado pelo cheiro das tintas, ele morreu em seu apartamento de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1962. Em Curitiba, um dos principais modernistas foi Potila Zarotto, que ao longo de sua vida trabalhou principalmente com desenhos, gravuras e murais. Nelson Rodrigues é considerado o maior e mais polêmico autor do teatro nacional e inventor do teatro moderno brasileiro. Tratando de paixões exacerbadas, gestos exagerados, obsessões, taras e conflitos. Foi reconhecido após a peça Vestido de Noiva, de 1942, que mexeu com toda a estrutura dramatúrgica da época, através do teatro brasileiro de comédia.
Outro movimento cênico nacional foi o Teatro de Arena, fundado em São Paulo em 1953, a partir da estreia de Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Nacionalizou o palco nacional com temáticas da cultura brasileira, como vemos na peça Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. O teatro brasileiro teve mais dois grandes movimentos, o teatro de oficina, de encenação realista e criação coletiva, e o teatro do oprimido, que tratava das classes marginalizadas. Este segundo tendo como principal autor Plínio Marcos. Plínio Marcos começou a escrever para o teatro a pedido da célebre escritora comunista Pagu. Teve como primeira peça teatral Barrela, de 1958, que por sua linguagem crua permaneceria proibida durante 21 anos. Suas principais peças foram Dois Perdidos numa Noite Suja, de 1966, e Navalha na Carne, de 1967.